Boa tarde, galera. Mais um tier list aqui para vocês. Os segredos do mountain bike. Suplementos, partes, né, peças e configurações, posicionamentos vão te trazer mais velocidade, vão te trazer economia. Vamos começar. Vamos começar com suplemento. Vamos começar com a betalanina. A betalanina, ela serve para neutralizar o ácido lático e ela funciona dentro da célula. Porém, ela tem um problema, que você não consegue tomar doses muito grandes sem ter coceira, né, parestesia, assim, parece que tem insetos correndo pela sua pele, mas você consegue tomar doses fracionadas. Eu vou categorizar ela, acho que no B. Esse é o nosso parâmetro, ele é o B. Doses muito altas talvez você passe mal, você vomite, mas se você usar doses pequenas, eu acredito, várias vezes ao dia, eu acredito que você tem um bom benefício e eu acho um suplemento legal e eu tomo. Próximo, vamos falar de um posicionamento. Bom, em situações onde você está pedalando plano, é importante você reduzir a sua área frontal ou oferecer a menor área frontal possível. Então, existe essa posição onde você segura praticamente com as mãos perto do avanço e tenta colocar os seus cotovelos juntos, assim, como se fosse uma posição de time trial. Essa posição, você percebe que você consegue ganhar alguns quilômetros por hora a mais só de sair da posição com os braços abertos e para a posição com os braços fechados. Por isso, você consegue aplicar isso em situações de plano, basicamente. Enfim, a ideia é essa, sempre oferecer menos área frontal para o vento relativo. Eu, sinceramente, acho que eu tenho que classificar isso aqui como S, porque não custa nada e tem um benefício imediato e o efeito colateral é nenhum. Lógico que se você precisar acionar os freios ou coisa assim, você não tem acesso rapidamente, mas eu acredito que não seja tanto problema. Vamos falar de uma peça agora. Vou falar de coroas. Se você consegue usar coroas maiores, cada vez maiores, a eficiência do conjunto é maior. Por quê? Na parte de trás você começa a usar também cogs maiores para compensar essa relação mais pesada. E cogs maiores a corrente articula menos, então você tem um benefício na questão do atrito da corrente. Bom, qual que é o efeito colateral de coroas maiores? Talvez você perca amplitude nas marchas mais leves, então você vai ter mais dificuldade de subir. Então eu colocaria no C ou no D, talvez. Vamos colocar no D. Eu acho que não compensa usar coroas maiores só pelo benefício mecânico ali, você tem uma eficiência maior. Café. Bom, cafeína, né? Também é um suplemento mais estudado, mais conhecido e de fato ele é ergogênico, você consegue ter uma produção maior de potência ao consumir cafeína. Porém, as doses são um pouco... A partir de determinado momento isso aí começa a dar problema também, você sente náusea, você... Também é um suplemento que pode ser adquirido naturalmente, né? Você pode tomar um café, só que tem que ser bastante café, tipo 3 xícaras antes do pedal. Ele tem uma característica que ele ajuda, né, a movimentar o intestino, então cuidado na hora que você vai tomar para, né, não ter um efeito colateral. Acho que a cafeína é melhor que a betalanina, para falar a verdade. Acho que eu colocaria ela aqui no A. Tá, vamos voltar aqui com ajuste. Pressão do pneu. O pneu, ele tem várias funções. Uma delas é conseguir amortecer esses impactos contra o solo. E se você consegue absorver esses impactos, você tem menos vibração, você perde menos energia, né? Porque toda vez que a bike vibra, ela está perdendo uma determinada quantidade de energia. É muito fácil perceber. Se você está num asfalto perfeitamente liso, você percebe que a bike rola bem. E se você está num asfalto irregular ou numa estrada de terra, você percebe que a bike está perdendo ali energia. A pressão do pneu,
às vezes é muito mais baixo do que você imagina. Então, talvez em determinados terrenos a pressão ideal é abaixo de 20 libras, né? Também depende do seu peso, depende do tamanho do seu pneu. Custo é zero, efeito colateral é nenhum. Talvez você pode estalonar o pneu, se uma pressão muito baixa ali. Eu conheço gente que trabalha na casa de 16 libras, tipo, bem baixo. Mas os benefícios são redução da vibração, aumento da aderência, principalmente em curvas, e eu acho que não tem muito efeito colateral. Então eu colocaria no S, com certeza. Vamos falar de outro suplemento aqui. Vamos falar do bicarbonato. O bicarbonato tem um papel parecido com o da betalanina, então ele consegue neutralizar o ácido lático no sangue. Então a betalanina é intracelular e o bicarbonato é no sangue. Suplemento extremamente antigo, extremamente estudado, porém ele tem efeitos colaterais muito óbvios. A partir de determinada quantidade você começa a ter problemas de estômago, você vomita, passa mal. Eu acho que sim, ele tem um benefício bom. Ele tem a vantagem que você pode usar antes do exercício, né, da prova, ao contrário da betalanina, que você tem que manter uma concentração constante ao longo dos meses. Ele é barato, mas eu não sei, os efeitos colaterais dele são meio pesados. Eu acho que eu classifico ele aqui no C, mas ele é bem efetivo. Se você tiver estômago, eu acho que é algo interessante. Pé de velas mais curtos. Isso também é uma coisa que está bastante em voga ultimamente, porque muitos atletas de elite estão optando por pé de velas mais curtos. Estamos finalmente abandonando o 175 e indo para 170, 165. Sim, eu acredito que é algo que vale muito a pena, porque só tem benefício. Você não perde potência, ao contrário do que você pode imaginar. Se você tem uma alavanca mais curta, menos torque será aplicado. Porém, o torque é compensado por uma maior velocidade. Então, a potência basicamente é constante. Porém, o desgaste do seu corpo, o desgaste do seu joelho e tudo mais é muito menor, porque ele vai trabalhar numa amplitude menor. Tem o benefício também do bike fit. É mais fácil você fazer um bike fit com pé de velas menores, então você vai atingir uma posição mais confortável, mais justa, mais facilmente. E tem um terceiro benefício: você vai evitar que o pedal, o pé de vela, bata no chão, tanto quando você estiver fazendo uma curva ou pedras, esse tipo de coisa. A desvantagem é que talvez instantaneamente você não consiga aplicar tanta força, então você tem que girar antes de atingir a potência e às vezes você vai ter um dispêndio monetário para colocar um pé de vela novo. Eu acho que o pé de vela pequeno eu colocaria aqui no A ou no B, não sei. Eu vou deixar ele aqui no B por enquanto. Eu uso o pé de vela 170 e acho uma das coisas que mudou meu pedal. Vamos para mais um item polêmico. Beterraba. Existem estudos e bro science correndo que a beterraba é rica em nitratos e esses nitratos ajudam no sistema vascular, então no diâmetro dos vasos. A galera costuma tomar suco de beterraba. Isso aí existe um benefício, né, vascular. Eu acredito que sim, existe um pequeno benefício, um benefício marginal. Tem alguns efeitos colaterais, por exemplo, a sua urina fica laranja ou vermelha. Então, eu acredito que não exista nenhum mal nisso, é algo 100% orgânico, natural. Mas eu acho que o benefício é pequeno. Então eu não colocaria aqui no A, mas talvez eu colocaria ela aqui no B, com certeza. A não ser que você não goste de beterraba, por algum motivo. Vamos falar da técnica. Aqui é para ilustrar, né, situações técnicas. Então, curvas, tipo, fazer curvas bem. Então, você conseguir subir trechos lisos ou com pouca tração, pular um obstáculo, pular alguma pedra, alguma coisa técnica. Ou então, numa descida, assim, você conseguir descer com mais confiança, né? Basicamente, eu percebo que a turma
foca muito em ganhar condicionamento, ficar forte ou conseguir pedalar mais, né? E foca pouco na técnica. Então, muitas vezes você vê essa situação que um ciclista mais técnico economiza muita energia numa curva, economiza muita energia numa situação difícil, só por ele ter bastante técnica. Enquanto a galera que não tem técnica tem que pedalar mais para voltar na posição que estava. Por exemplo, numa curva, o atleta que tem técnica ele faz a curva rápido e o que não tem técnica vai ficar para trás e para voltar ali tem que colocar mais energia. Então quem tem técnica acaba se desgastando menos, se preserva mais, economiza mais. Eu vou classificar a técnica como S, porque não tem malefício nenhum, só vantagem. Vamos falar de parafina na corrente. Lubrificar uma corrente de bicicleta é um dos maiores ganhos na parte mecânica da bicicleta. Por quê? A maior fonte de atrito mecânico é a corrente. Ela tem cento e tantos links e cada link tem 4 peças em atrito e elas estão ali constantemente articulando e virando, então é muito atrito. Então você precisa ter um lubrificante durável. E além de tudo, é um sistema exposto a todo tipo de contaminação. Isso é um desafio enorme para a lubrificação. Então não existe um lubrificante que consiga expelir contaminantes, manter longevidade. Então a lubrificação da corrente é um grande problema. Porém, existe uma bala de prata, digamos, que é a parafina, imersão em parafina. Um lubrificante sólido que vai se solidificar dentro dos roletes, na parte onde importa, e como ele é sólido, ele impede do contaminante aderir ou penetrar lá dentro. Então é mágico, basicamente. Qual que é o problema? É necessário um tratamento da tua corrente antes de fazer. Então o ideal é sempre fazer numa corrente nova, porque ela não tem nenhum contaminante. Dá um certo trabalho. Se você tiver um lubrificante de potinho, vai lá e pinga na sua corrente, é muito mais fácil do que você ter a panela com parafina que tem que esquentar e que tem que pendurar e secar. Tipo, a única coisa que eu falo mal da parafina é isso. Às vezes dá um pouco mais de trabalho. Mas como ela também é mais longeva, você vai pedalar mais pedais com a corrente lubrificada. Então, eu vou classificar como A. Eu uso e eu adoro e não tem como detrair. Vamos falar de suplemento. Creatina. A creatina, ela atua no sistema fosfocreatina, né? Então, no ATP, ADP, quando o seu corpo queima um ATP, ele vira o ADP, né? Ele solta lá o fosfato e vem a fosfocreatina com um fosfatinho assim, ele gruda de novo no ATP e o ATP queima de novo. Lembrando, né, dos 3 sistemas energéticos, né? Você vai ter respiração celular, você vai ter o sistema anaeróbico, né, que é a glicólise, basicamente fermenta o carboidrato do citoplasma, e você vai ter a fosfocreatina. Tipo, o ATP tá pronto ali para ser queimado, basicamente. Então esse aqui é curtíssimo prazo, é lá 30 segundos. Esse aqui é aquele esforço de 10 a 15. E esse aqui é aquele esforço prolongado, né? Os 3 acontecem meio que ao mesmo tempo. A betalanina e o bicarbonato vão atuar nesse segundo sistema, porque ele vai gerar muito ácido lático e você vai neutralizar esse ácido lático. A creatina, por sua vez, funciona nesse sistema aqui. Porém, qual que é o problema da creatina? Muito raramente você está nesse sistema energético numa bicicleta. Talvez no final de uma corrida você está tendo um sprint e tal, mas num treino, assim, no dia a dia isso não existe. E você também tem o problema que ela se associa com água, então o seu peso aumenta. Por exemplo, eu quando tomo creatina, eu ganho 2 quilos. É bastante peso que você ganha. Então, eu não sei se ela é muito efetiva no ciclismo. Dizem que existe propriedades nootrópicas, né? Você vai ficar mais alerta. Existem também processos envolvidos na recuperação dos músculos, mas
Eu, sinceramente, eu acho que não é uma boa ideia usar a creatina no ciclismo. Eu acho que eu colocaria ela aqui no C também, junto com o bicarbonato. Entre o bicarbonato e a creatina, eu acho que eu prefiro o bicarbonato. Acerto de suspensão. Basicamente a mesma história do pneu. Se a sua suspensão consegue gerar tração na sua roda, né, e minimizar os impactos, ela está fazendo o trabalho que ela precisa fazer e não é só um peso extra ali na sua bike. Né? Se a suspensão não tivesse um benefício, todo mundo estaria pedalando num garfo rígido. Porém, cada ciclista vai ter um acerto diferente, tanto pelo peso, tanto por características de pilotagem. Então, gente que gosta de mais firme, gente que gosta dela mais solta. Bom, não existe malefício nenhum em você ter um acerto de suspensão. A única coisa é que talvez você precise investir nas bombas, mas eu classificaria ela como A. Às vezes um pneu na calibragem certa talvez seja mais interessante do que uma suspensão, mas eu acho que o pneu é mais importante que a suspensão. Por último, carb-up. É importante você se alimentar durante um pedal longo, né? Por exemplo, o Caminho da Fé é 7 horas de pedal por dia. É muita coisa. Você pode simplesmente repor com carboidrato. Então, por exemplo, rapadura, paçoquinha, que seja. E você também tem a opção do gel. O que o gel tem? O gel é basicamente uma latinha de Red Bull no saquinho. Sem a parte líquida ali. Uma das coisas que ele tem é a tal da glucorolactona. É uma substância que o seu fígado produz. Ela está envolvida em um monte de processo. Mas quando você toma, existe essa sensação de... parecida com a da cafeína, assim. Você fica mais... Veja, a única questão é... se você só precisa repor o carboidrato, tudo bem você tomar doce de leite, tomar goiabinha, isso aí tanto faz. Mas se numa situação de prova ou numa situação que você está desanimado, depois de muitas horas ali, às vezes você precisa de um estímulo. Eu acho interessante, porém tem uma questão do custo. Né? Não é proibitivo, né? Mas você não vai ficar tomando sempre. Então eu acho que é bom calcular ali que você vai consumir um gel por hora, mais ou menos. Eu acho que tá numa média boa. Colocaria. Eu acho que tá bom aqui. Acho que o B tá bom nele. Eu acho que eu focaria muito mais nessas outras coisas aqui antes de focar em gel e tal. Bom, é isso, galera. Muito obrigado. Dúvida não, né? Discussão nos comentários. Esse tipo de lista sempre dá problema, que alguém valoriza mais uma coisa ou outra, mas eu acho que é importante a discussão. Valeu, galera.